18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui na Mix em 100,7, dando sequência na programação agora com o programa 18 horas comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você, boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação no 18 horas e, gente, participa do nosso programa mandando aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo, comenta o que você tá achando do nosso programa de hoje para o nosso WhatsApp que é o 994-887592. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, gente, no @18 horas news. E muito obrigado novamente por nós alcançarmos os 100 mil seguidores no @18 horas news. Foi com a sua ajuda, mas você que não segue, já segue a gente lá. Trânsito. E a gente começa conversando com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade com o carro do 18 horas. Boa noite, André. Antes de você falar como é que tá a volta para casa, que deve estar tranquilo hoje, conta pra gente a interdição do Complexo Pelé, né? Como é que deve estar aí as interdições na região? Boa noite. É isso mesmo. Boa noite a todos. A passagem subterrânea do Complexo Rei Pelé começa a ser interditada e muda o trânsito na zona norte da capital amazonense. Essa interdição começou hoje, né, e vai seguir até amanhã, terça-feira, a feriado, né, atingindo aí a passagem subterrânea que liga a Avenida Itaúba até a Avenida Camapuã no sentido bairro Cidade Nova. A prefeitura diz que essa medida é necessária para que sejam feitas ali no local obras de drenagem, isso com o objetivo de melhorar o escoamento da água da chuva e evitar mais alagamentos no local. Esses trabalhos, eles estão sendo realizados sempre das 8h30 da manhã e seguem aí até as 6 da tarde, que começa aí o horário de pico. Então, essa escolha do período leva em conta esse feriado prolongado, né? Justamente para reduzir os impactos no trânsito da região. Então, com a interdição, os motoristas precisam buscar rotas alternativas e uma das opções é utilizar a rotatória do próprio complexo para acessar a Avenida Camapuã. E as informações de trânsito nesse momento é que segue com trânsito moderado. Isso pode ser um impacto aí da véspera de feriado, por amanhã ser feriado. Então, o trânsito hoje na capital amazonense segue mais moderado. Ou seja, nem aquele trânsito nosso de cada dia que a gente fala, né? Bastante carregado e nem também aquele trânsito também sem veículo nenhum, né? Tem trânsito moderado, médios veículos pelas ruas aqui na capital amazonense. E a recomendação por aqui é evitar a área, principalmente nos horários de maior movimento, para não ficar preso nesse trânsito. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. O Ministério Público investiga a denúncia de que alunos soldados da PM do Amazonas estão atuando nas ruas de forma irregular. Um velório de um jovem de 19 anos foi marcado por muita emoção. Ele foi atingido com um tiro no peito durante a madrugada deste domingo, durante uma abordagem policial. Manaus e Salvador lideram a alta no preço da cesta básica no mês de março. Médico procurado no Pará é preso em Manaus. Ele responde a processo por violação sexual, importunação sexual, homicídio culposo, lesão corporal e falsidade ideológica. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia a partir de agora para você que sintoniza 100,7. No programa 18 horas de hoje, segunda-feira, dia 20 de abril de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E a gente começa o 18 horas com mais uma polêmica no estado do Amazonas. A denúncia é grave, tá? Escuta essa. O uso de alunos soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros em operações nas ruas de Manaus e no interior do estado do Amazonas. O Ministério Público do Estado abriu um inquérito civil para investigar essa situação irregular e contra a lei, não é?
Exatamente, Karime Leão. Em segundo as investigações, há indícios de que esses profissionais eles estariam atuando em atividades típicas de policiamento, mesmo sem nomeação oficial, o que contraria a legislação e pode até comprometer a validade de abordagens e também de prisões. E o mais grave é que alguns desses agentes eles já teriam concluído o curso de formação, mas ainda assim eles seguem sendo tratados como alunos, o que pode configurar exercício irregular da função pública. E essa investigação começou depois da divulgação de informações e vídeos que mostram os alunos em atividades típicas de policiamento ostensivo, como você disse, Kennedson. Para a gente falar mais a respeito do assunto, a gente conversa agora com a repórter Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite. Então, quais são os principais pontos levantados pelo Ministério Público e o que pode acontecer com esses agentes caso essas irregularidades graves sejam comprovadas? Boa noite. Boa noite, Karime, Kennedson e a todos os ouvintes aqui do programa 18 horas. Karime, então, aprofundando um pouco mais essa investigação, o Ministério Público quer saber se essa prática está sendo adotada de forma sistemática, ou seja, não é um caso isolado, isso está acontecendo realmente em todo o Amazonas. Por que eles estão fazendo isso? Essa denúncia veio à tona na última semana, quando o vereador aqui de Manaus, o Coronel Rosses, subiu à tribuna da Câmara Municipal de Manaus e trouxe aí essa denúncia, falando que pelo menos 700 agentes, entre eles, 200 bombeiros e 500 soldados, alunos da Polícia Militar, estariam trabalhando nas ruas sem ter sido nomeados de forma oficial. Ou seja, o que acontece? O governo está querendo baratear a mão de obra e colocando em risco a segurança de todos nós. Para a gente ter uma ideia, mais ou menos, os salários travados em R$3.500, porque assim, eles ainda são alunos, eles não são aprovados, então eles ainda não foram nomeados para estarem nas ruas, ou seja, eles recebem aquele salário de aluno, ao invés do governo estar pagando cerca de 7 mil, está pagando 3, ou seja, é uma mão de obra mais barata. Por isso, o vereador resolveu acionar o Ministério Público para saber o que está acontecendo, por que está fazendo isso, já que essa é uma prática ilegal e uma prática realmente que coloca em risco, assim, um amparo legal dessa, como o Kennedson já adiantou, dessas prisões que estão acontecendo, do trabalho até mesmo da Polícia Civil, que chega ali depois de uma prisão da Polícia Militar. Tudo isso está sendo colocado em risco. Claro. E o governo não explicou, Ao invés de realizar nomeações das estruturas ali dentro da lei, pode estar recorrendo a uma solução que a gente pode dizer que sim, é irregular e coloca em risco ali a vida de todos nós. Outro ponto que também é investigado é o impacto direto na vida desses alunos que são soldados. Muitos deles, estariam exercendo ali funções de alto risco, que exige até um tempo, até mesmo ali depois de você ser nomeado. Não é assim, o aluno não é colocado no meio de um tiroteio, não é assim. Não é assim, existe todo um processo. Exatamente, como o Kennedson falou, a gente falou das situações de abordagem, patrulhamento, Então, assim, tem situações e situações que não é assim. Na prática, isso pode representar realmente uma exposição indevida desses profissionais que ainda estão em processo de formação. Eles não estão prontos para estarem ali nas ruas, Além disso, o Ministério Público também avalia se houve uma falha na cadeia de comando dentro da Polícia Militar e dentro do Corpo de Bombeiros, já que existe uma utilização irregular, a gente pode dizer assim, de pelo menos 700 profissionais, e isso não teria acontecido somente aqui em Manaus. Pelo menos 8 municípios do interior do Amazonas, e registraram aí a utilização dessa mão de obra dos soldados alunos. E isso pode resultar, sim, numa responsabilização administrativa, A gente fala aí do alto escalão do Comando Militar, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Amazonas. Mas para a gente entender um pouco mais sobre essa responsabilização, o que foi que aconteceu, a gente conversou aí com um especialista em segurança pública, o Amadeu Soares, inclusive ele já foi secretário de segurança aqui no estado. Vamos ouvir. Essa situação aí é uma situação bem delicada. Bem delicada por quê? Porque o lado vulnerável dessa história é o aluno que acabou de se formar e não foi promovido à graduação de soldado.
ele ainda está na graduação de aluno-soldado, ou seja, é uma situação completamente vulnerável para ele, porque ele não está autorizado a atuar com autonomia na rua, porque ele não está nomeado na graduação de soldado da Polícia Militar. E isso daí inclui também um lado financeiro, porque ao publicar, ao promover de aluno-soldado a soldado, o salário do policial ele passa a ser o dobro do que é o de aluno. E por conta disso o governo tem protelado, eu não sei se por falta de caixa, por falta de disponibilidade orçamentária e financeira, mas o fato é que isso é uma irregularidade. Se aconteceu, tem que ser apurado mesmo, porque na verdade o policial tem que ser promovido para depois ele exercer sua atividade nas ruas. E aí, se acontecer alguma coisa, ele está respaldado, porque ele passou já a ser um policial de fato nomeado, tudo preto no branco. Isso de fato é um absurdo muito grande. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, né? Como a gente ouviu aí na fala do Coronel Amadeu Soares, se ficar comprovado que realmente esses policiais militares e esses bombeiros, né, que são soldados alunos, não tinham competência legal para atuar, né, ali em provas coletadas, em ocorrências, eles podem sim ser cobrados judicialmente por isso, né? Além dos alunos, o alto escalão da polícia e do Corpo de Bombeiros, e né? A própria Secretaria de Segurança. Exatamente, né? Realmente seria uma tentativa de tentar dar um reforço na segurança, sem pagar, né? Sem pagar devidamente o que deveria, colocando em risco a vida de todo mundo. E até o Kennedson falou que coloca em risco também a validade dessas operações, porque quem efetuou uma prisão, quem fez um auto de infração, alguma situação assim, não foi um policial formado, oficializado, regular para fazer esse tipo de operação, não é isso? Exatamente. A gente, quando fala sobre o profissional da Polícia Militar que está atuando nas ruas, a gente está falando de alguém que exerce ordens, né? Que executa ordens. E nesse caso, chega a ser um pouco mais complexo. Como a gente acabou de ouvir a Amadeu Soares, isso faz parte da cúpula, de quem decide, de quem coloca nas ruas. Não é uma responsabilidade final do policial militar. De quem tá lá na ponta, né? Imagina a situação do aluno, que desde 2011, às vezes, estava aguardando o processo para poder ingressar na Polícia Militar. Durante tanto tempo, lutou para que tivesse o nome lá. E agora, quando o Estado o obriga a ir para a rua, mesmo não tendo sido ainda nomeado soldado da Polícia Militar, ele vai fazer o que mandarem. Ele não vai falar, não. Como você falou certo, ele está cumprindo ordens. Ele executa ordens de uma autoridade. A gente tem o comandante da Polícia Militar, que faz parte da hierarquia da Polícia Militar. Existe o secretário de Segurança Pública do Estado, existe o governador do Estado do Amazonas. Agora a gente passou por uma transição, temos um governo interino. Essa é mais uma pauta que o governador interino vai ter que assumir. É uma responsabilidade da antiga gestão, vale a gente destacar, mas que agora ele conseguiu receber como o bônus e também tem os ônus do governo interino. Então, de fato, é um grande desafio para o governo do Estado do Amazonas, não apenas nesse governo tampão, nesse governo interino, mas também para o próximo governador. É algo a ser investido em muito na segurança pública. A segurança pública é o quesito de maior preocupação do eleitor. A gente já viu aqui em várias pesquisas, passou até desemprego, passou saúde, educação. A segurança pública é hoje a maior preocupação do eleitor. E falando aqui do Estado do Amazonas, nós estamos à mercê das facções internacionais, inclusive. Nós já tivemos também especialistas aqui falando que nós precisamos pelo menos 10 anos trabalhando arduamente para tentar reverter o quadro absurdo, a crise grave em que o governo, as duas gestões de Wilson Lima deixou o Estado do Amazonas. Só para encerrar, Karime, Kennedson e ouvintes, né, o Ministério Público, a partir de agora, né, requisitou aí tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiros todos os documentos. Eles querem saber quais escalas de serviço, informações sobre os pagamentos, até mesmo para entender se houve, né, irregularidades financeiras. Caso todas essas denúncias, né, que foram apresentadas inicialmente pelo vereador Coronel Rosen sejam comprovadas, o governo do estado pode ser obrigado automaticamente a regularizar a situação de forma imediata, a situação de todos esses soldados alunos, além de responder judicialmente por todos os danos que foram causados, né? Esse, com certeza, é só mais um capítulo
ângulo delicado da nossa segurança, como o Kennedy aí já adiantou pra gente. Verdade, muito perdão. Desculpa, Vamos só lá, para complementar, coloque em risco não apenas a nossa vida como sociedade, mas também a gente está colocando em risco a vida desses alunos soldados. Sim. Eles que vão para uma situação de confronto, uma situação de risco, e muitas das vezes, pela falta de experiência, podem acabar cometendo um erro. Sim. E aí a gente já viu situações dessa acontecendo em São Paulo. Uma aluna soldado também da Polícia Militar de São Paulo acabou matando uma pessoa durante uma situação completamente banal, corriqueira, que banal, poderia ter imobilizado a pessoa que estava sendo abordada de uma forma tranquila, até porque ela exercia uma autoridade em relação a outra pessoa. Então pode haver erros que pode resultar em óbitos, em fatalidades em relação à população, e pode resultar em fatalidades também até próprio da parte da corporação. Sem dúvida. Porque numa situação de risco, não sabe o que fazer, acaba morrendo em uma possível operação. Então é um assunto complexo e que precisa de atenção. Urgente, inclusive, atenção urgente, porque se for verdade, eles estão na rua atuando como soldados, como se soldados fossem com todas as suas prerrogativas e com todo o treinamento. E aí é questão, né? Quem é o responsável por essa situação estar desse jeito agora? É preciso saber apurar, apontar os responsáveis e punir os responsáveis. Não só o aluno que está ali na ponta, como o Kennedy falou, gente, é hierarquia. Tá mandando aí, eu vou. Ué, não tem alternativa. A lei fala que é a coação irresistível, ou seja, alguém que exerce uma autoridade é a pessoa que ela é obrigada a cumprir. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez, Nathalie Moraes, pelas informações. Você está ouvindo 18 horas. E hoje, Karime, foi o velório de um jovem identificado como Carlos André de Almeida Cardoso, de apenas 19 anos. Ele morreu com um tiro no peito durante a madrugada desse último domingo, durante uma abordagem policial no bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. Tá vendo aí o resultado, Karime? Mais uma vez a gente tá falando de um assunto de segurança pública. Exatamente. Muitas vezes falta de treinamento policial, porque tudo, nesse caso, tava acompanhando esse caso desde cedo hoje, tudo leva a crer que foi uma ação irregular durante a abordagem policial. É claro que todos os levantamentos da Polícia Civil ainda vão ser realizados. Mas ao que parece, inclusive, Kennedy, uma câmera de segurança registrou essa abordagem. E nas imagens é possível ver o momento em que o jovem é cercado e agredido pelos policiais. Ou seja, as imagens estão levando para essa conclusão. O repórter André Meirelles tem os detalhes a respeito desse assunto. Boa noite, André. Então, um policial militar, ele foi detido pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. É isso? Boa noite. Exatamente isso, Karime e Kennedson, boa noite para vocês, os ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. A gente tá falando do Carlos André de Almeida Cardoso, de 19 anos. Esse jovem que foi morto, foi confirmado aí na madrugada desse último domingo no bairro Alvorada, a zona centro-oeste aqui da capital. Segundo a família dele, ele estava em uma motocicleta quando foi abordado por policiais militares. Tudo isso foi registrado em câmeras de seguranças que registraram essa ação ali. Inclusive, esses vídeos foram compartilhados nas redes sociais e esses vídeos mostram o exato momento em que o jovem aparece sendo cercado e agredido. Carlos, ele foi atingido com um tiro no peito e não resistiu. O laudo preliminar do IML, que é o Instituto Médico Legal, confirmou a morte dele por disparo de arma de fogo com lesão no pulmão. A família relata que, no primeiro momento, os policiais informaram que o jovem teria sofrido um acidente, uma versão que foi desmentida depois da chegada da perícia. A gente vai acompanhar a fala da Elaine Almeida, que é a mãe da vítima, relatando o acontecimento. Eles atiraram no meu filho, não conformado de ter atirado no meu filho, foram lá, deram uma coronhada que tá aqui, buraco aqui na fonte da cabeça do meu filho, da coronhada que eles deram. Aí meu filho se debatendo, foram lá, deram chute nele, chute, pontapé no meu filho, coisaram ele, até ele se debater todinho até morrer, asfixiaram ele, entendeu? Quero justiça.
justiça. Agora meu filho não é nenhum criminoso não responde nenhum processo. Testemunhas também relataram que os policiais impediram a aproximação de pessoas no local depois do disparo. Outra versão apresentada a um familiar, que é um policial militar, aponta que os agentes teriam atirado para o alto, mas a família questiona como o disparo teria atingido o peito do jovem. Carlos deixa um filho de apenas 1 ano para os familiares. Ele era um jovem tranquilo, apaixonado por motos e futebol. Ainda segundo a mãe da vítima, ela disse que está sendo coagida por agentes da Polícia Militar. Vamos acompanhar o que ela disse. Tudo que eu souber eu vou falar, ninguém vai me calar. Eu tô sendo coagida. É polícia passando na minha porta, apontando arma pra minha porta, querendo me intimidar. As pessoas que me cederam as imagens, vocês, ninguém pode me ceder mais nada, porque é comboio passando lá todo o tempo, intimidando para os moradores se intimidar para não me ajudar. Então, assim, eles estão cercando ao meu redor, cercando as pessoas que querem me ajudar. E ainda no mesmo dia, na noite de domingo, amigos e familiares realizaram um protesto pedindo justiça ali na zona centro-oeste de Manaus. A Polícia Militar informou que um dos agentes envolvidos foi preso e que a arma utilizada na ocorrência foi apreendida. Os demais policiais devem ser investigados. Volto com vocês. Agora tá aí o pedido de socorro dessa mãe que acabou de perder o filho. Ela está sendo ameaçada. Cadê os órgãos de controle? Por que os policiais estão ameaçando essa mãe? Por que estão passando na frente da casa dela e apontando armas? Cadê os órgãos de controle? Cadê quem que pode ajudar? Cadê a segurança pública desse estado que não está vendo isso? Cadê a corregedoria que não está apurando esses fatos como deve? Infelizmente, Karime Leão, quando esses policiais eles acabam sendo detidos, sendo encaminhados para a unidade da penitenciária da Polícia Militar, o que acontece é que aparentemente eles ficam de boa, eles tranquilos. Ficam numa colônia de férias. Voltam para casa, voltam apenas para dormir. Você lembra agora a fuga de mais de 10 policiais militares que tinham sido presos? No momento que houve ali uma abordagem relâmpago da tropa de choque, não tinha ninguém por lá, o carcereiro também não estava lá. Ninguém sabia onde é que estava, uma irregularidade atrás da outra. Agora o fato é que essa senhora, essa mãe que está aí ainda vivendo a dor, o luto da perda do filho, está precisando ser uma guerreira para enfrentar a polícia. Que é isso? Cadê os órgãos de controle, Ministério Público? É preciso sim ficar ao lado dessa vítima, ficar ao lado dessa mãe. E que esse caso é um outro desdobramento que é preciso que tenha investigação, apurar e pelo menos punir de alguma forma esses responsáveis. E como viver em uma sociedade quando o crime organizado toma conta de todos os bairros e que a população não pode confiar nem na polícia? Essa é a nossa realidade que infelizmente está sendo falada, transmitida da boca de uma mãe que acabou perdendo o filho durante essa ocorrência policial. Você está ouvindo 18 horas. Gente, escuta essa. As capitais de Manaus e Salvador lideraram a alta no preço da cesta básica no mês de março, segundo o levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, e acende um alerta aí sobre o custo de vida. A conta não está fechando, não é, Kenny? Exatamente, Karime Leão, e para explicar melhor o que está por trás desse aumento nas duas capitais e como é que isso impacta o consumidor, a gente chama agora a repórter Vanessa Lima, que conta pra gente quais os fatores que explicam esse preço elevado e também como é que isso tá pesando no bolso do amazonense. Conta pra gente, Vanessa. Boa noite. Muito boa noite pra você, Kennedy, são pra Karime e pra todos os nossos ouvintes. Então, quando a gente tenta entender por que a cesta básica ficou tão cara, especialmente aqui no Amazonas, tudo começa por um efeito em cadeia que pesa no final do preço dos alimentos. Primeiro ponto importante, o custo dos combustíveis. Com refinarias privatizadas, houve aumento e maior variação nos preços, principalmente do diesel. E aí já viu, né? Como praticamente tudo chega de caminhão, o frete fica mais caro e esse custo é repassado direto para o consumidor. Segundo o levantamento do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, em março, as capitais que têm refinarias privatizadas foram justamente as que registraram os maiores aumentos no preço da cesta básica. E não foi pouca coisa, hein? Como comenta o economista do DIESE, Cloviomar Pereira, não é coincidência que depois da privatização das refinarias, os preços subiram bastante. Vamos ouvi-lo.
a ideia de privatizar a refinaria, que o preço ia cair e que ia aumentar a produção. Não aconteceu. Ao contrário. É muita coincidência. Salvador e Manaus foram as capitais que mais subiu o preço da cesta básica. São as cidades aonde tem refinaria privatizada. 18 horas. E olha só, outro ponto importante é a realidade da nossa região. Grandes distâncias, dependência do transporte fluvial e rodoviário e vários desafios de logística. Isso já torna trazer alimentos até Manaus naturalmente mais caro. E com o preço do combustível alto, esse custo dispara ainda mais. Ainda segundo o levantamento, todas as capitais brasileiras tiveram alta na cesta básica em março. E Manaus liderou esse aumento com uma alta de 7,42% no mês. Ou seja, foi um dos lugares onde o peso no bolso foi ainda maior. E aí vem a parte que todo mundo sente na pele, né? O aperto no orçamento. Na prática, você vai ao mercado, leva quase as mesmas coisas, mas paga bem mais caro. E isso pesa ainda mais para quem tem uma renda menor, né? Então, esse aumento, ele é resultado da soma do combustível caro e da logística complicada. A privatização das refinarias trouxe ainda mais instabilidade e dificultou o controle dos preços. No fim das contas, quem sente tudo isso é o trabalhador comum, né? Que precisa ajustar a rotina para conseguir garantir o básico na mesa. Tá cada vez mais difícil. Ainda bem que tem rio, a gente consegue pescar porque o negócio é verdade, tá demais, né? Tá demais. Muitíssimo obrigado pelas informações, Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas. Política. E vamos de política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Agora em Manaus, 6 horas e 27 minutos. Kennedson, vamos lá. Está cada vez mais distante essa possibilidade do ex-governador Wilson Lima de conseguir aí ser eleito senador da República. Isso porque teve pesquisa agora, da pesquisa Veritá, e ele foi apontado como o pior governador do Brasil. Apareceu com 74% de desaprovação. Está ficando cada vez mais distante esse cargo, não é? Exatamente, Karime Leão. Esse é o último dado divulgado pela pesquisa Veritá e ela aponta esses números bastante negativos para Wilson Lima. Ele que saiu com a esperança de conseguir levar o Senado, mesmo várias vezes tendo falado que ele não iria sair, iria permanecer no governo até janeiro de 2027, e aí de última hora foi lá, no final do segundo tempo foi lá, acabou abrindo mão do cargo, tanto ele como o vice-governador Tadeu de Souza, e deixou o cargo agora pro governador interino Roberto Cidade. A pesquisa Veritá, ela aponta esse número que você já mencionou, Karime, mais de 74% de rejeição. Mas antes de falar sobre isso, eu quero relembrar de que essa rejeição ela não começou agora, já faz tempo. Então, desde outubro do ano passado, a pesquisa Atlas Intel, para você que está nos acompanhando agora pelo YouTube, vai poder ter acesso a essas imagens que eu preparei pra gente. Fiz uma arte aqui para mostrar para vocês. Desde outubro de 2025, o Wilson Lima, ele já despontava como o pior governador do Brasil, ficando na 27ª posição, e tinha naquela época 65% de taxa de desaprovação e apenas 25% de taxa de aprovação. Agora a gente vai para o período de dezembro, onde a pesquisa Real Time Big Data, ela colocou Wilson Lima como 51% na proporção de desaprovação, enquanto apenas 40% da população amazonense aprovava a gestão de Wilson Lima. E agora a gente vai para a pesquisa Veritá, que é essa última pesquisa divulgada, gente. A desaprovação de Wilson Lima saiu lá de outubro, como já tinha mencionado, de 65%, pulou agora para 74,3% de desaprovação, ou seja, a população ela não quer escolher Wilson Lima para o Senado. Daqui a pouco vai ficar mais claro isso daí, porque a taxa de aprovação ela está de apenas de 25,7% da aprovação da maneira como o governador do estado do Amazonas, o antigo governador Wilson Lima, ele gerenciava a nossa cidade. Aqui a gente tem agora, na página 5, a gente tem agora as informações sobre a pesquisa espontânea ao Senado. Nessa pesquisa espontânea ao Senado, o Wilson Lima ele aparece na 5ª posição, enquanto Eduardo Braga fica com 38,7% das intenções de voto. Na pesquisa espontânea, que é quando você não dá os nomes de quem são os candidatos, os pré-candidatos, o Wilson Lima fica apenas na 5ª posição com 3,9%. Olha a diferença. Nossa, uma diferença primeiro, muito né? grande. E aí na pesquisa estimulada, quando os nomes são descritos ali de todos os pré-candidatos, o Wilson Lima ainda assim fica na 5ª posição, enquanto o capitão Humberto Neto fica com 36%,
o Wilson Lima, ele aparece com 7% das intenções de voto, ou seja, está numa situação bastante crítica e há quem diga que o Wilson Lima não ganha mais nem para síndico de condomínio, Karine. Eu já ouvi isso por aí, a boca miúda. Agora, Kenneth, então ele, pela terceira vez consecutiva, ele foi apontado como o pior governador do Brasil. Exatamente. Essa pesquisa, gente, é feita pelo ranking dos governadores, ela foi feita pela Atlas Intel. As duas primeiras atestaram o Wilson Lima como o pior governador, foram 2 anos seguidos, 2 pesquisas seguidas realizadas em relação ao Wilson Lima, e agora nós temos uma outra pesquisa, que é a Veritar, ela que aponta também o Wilson Lima como o pior governador do Brasil, ou seja, temos ali 3 vezes consecutivas com esse mesmo resultado. Então, chega a ser quase que impossível pelo resultado das eleições, dessas pesquisas, que ele consiga uma vaga para o Senado. É claro que isso são pesquisas, vamos saber na prática. Exato. Em outubro. Tá certo. Nathalie, vamos lá. Presidente estadual do PL, Alfredo Nascimento, vereador também o Raif Matos, né? Isso. Eles criticaram o peso das redes sociais na política. Realmente a gente vai ter uma eleição cujo peso das redes sociais vai falar muito. A gente só não sabe se o like vai ser revertido em voto, não é verdade? E exatamente, Karime, Kennedson e ouvintes, muito boa noite para vocês mais uma vez. Agora é engraçado, né, Kennedson, a gente ouvir uma crítica como essa vindo aí do atual presidente do PL aqui no Amazonas, o Alfredo Nascimento, que, por exemplo, ele depende aí realmente para conseguir uma vaga do Sargento Salazar, que é um fenômeno nas redes sociais. Se o Sargento Salazar vir aí realmente para disputar uma vaga para a Câmara Federal, automaticamente ele elege o Alfredo Nascimento, tendo em vista aí o número de votos que ele recebeu nas últimas eleições. Vale a gente reforçar que quando ele foi eleito vereador, o Salazar foi o vereador mais votado, ele só perdeu aí pro Amon na história. Sim, então, assim, ele realmente é considerado por muitos um fenômeno de voto. E fenômeno das redes sociais, de like, né? enfim. Seja da forma dele ali de fazer, mas tem dado certo quando a gente reverte isso aí para número de votos. E aí o Alfredo foi lá, fez várias críticas ao peso das redes sociais. Ele disse que popularidade digital não deveria ser uma escolha no eleitorado. Realmente, não deveria ser. Mas hoje em dia muita gente tem utilizado isso. Prova disso que tem muito candidato aí para pessoas que já são apontadas como candidatos nessas eleições. Um deles é o Caneta Azul, quem nunca ouviu falar. Gente, né? sabe, essas coisas que só o Brasil fornece para o mundo, né? O Caneta Azul é candidato, mas pela popularidade dele e capaz de ganhar. O Tiririca não ganhou, gente? Pois é, mas o Tiririca foi... Naquela época nem era internet, ele continuava sendo TV, né? Era porque ele era popular. Foi no horário eleitoral dele, ele foi lá e levou. Exatamente. Então, todo esse debate, toda essa confusão nas redes, né, começou depois do Alfredo publicar um vídeo, né, de Jair Bolsonaro com um comentário dizendo que achava que o Jair Bolsonaro era inteligente, até perceber que ele joga em outro nível. No fim, eu não entendi, achei que ele era um gênio. E aí, né, eu até separei esse post para quem também está nos acompanhando através das redes sociais, né, para poder conferir. E aí, a partir dali, né, eles começaram a ter um bate-boca, né? E aí o Raif disse para ele que isso realmente hoje é uma questão de escolha e que a representatividade mudou e mudou muito. Hoje em dia as pessoas realmente muitas vezes escolhem o voto aí através das redes sociais. Essa foi só uma das polêmicas envolvendo o Partido Liberal nesse fim de semana. Outra polêmica, Karime, só para não deixar passar, né? Tem muita gente falando, o PL tá visitando os interiores do Amazonas. Inclusive, a gente falou na semana passada da questão da popularidade da professora Maria do Carmo Cefai, que é apontada, né, como a cabeça de chapa. E aí, nesse final de semana, ela teve em alguns municípios do interior e ela foi flagrada ao lado de uma influenciadora que responde por tráfico de drogas. E aí, assim, isso aí foi um assunto, é claro, né, que a galera da oposição usou e muito para bater na Maria do Carmo. Mas
mas até agora ela não se pronunciou sobre o assunto. Vamos seguir aqui, Kennedy. Complicado, hein? No meio de campanha eleitoral, saber quem é quem. Não tô defendendo, mas assim, tá no meio da multidão. Isso que eu ia falar, a pessoa chega pra tirar foto com você mas não sabe quem é quem. Essa pessoa, só pra reforçar, né, para os nossos ouvintes, né, poderem entender. Essa pessoa, né, identificada aí como Emily Beatriz, ela é filiada ao Partido Liberal. Então. Né? Mas aí, assim, quando você vai, a pessoa vai tirar ali foto, tira a foto do seu lado. Saber, eu respondo a esse processo. Tira uma foto comigo, não tem como. É difícil, a pessoa em campanha e ainda do mesmo partido, realmente, Kennedy. Aí você não vai saber, vai puxar a ficha criminal de quem quer tirar foto do seu lado. Mas lá no PL teve gente que bateu o pé e não queria nem não queria nem a filiação dela. Ou seja, né? Mais uma rusga dentro do PL. Bom, vamos lá. Kennedy, Sônia Moura, que é representante do Amazonas na executiva do PT, ela foi denunciada à Polícia Federal por suspeita de desvio de verba durante a campanha de 2024, com relatório apontando, gente, o uso de quase 600 mil reais aí, sem comprovação. Conta mais detalhes pra gente, Kennedy. Então, Caribe Leão, essa foi uma informação divulgada pelo portal Radar Amazônico e aponta esses indícios de desvio de finalidade em recursos vinculados a um projeto financiado pelo Ministério do Trabalho. E segundo as informações da reportagem, o projeto ele não teria sido executado e mesmo assim os valores ali, cerca de 98,5% desses valores, aproximadamente 600 mil reais, como você mencionou, eles teriam sido utilizados sem comprovação. A denúncia ela foi apresentada por Marcos Jeremias dos Santos Rodrigues, ex-diretor do Instituto de Articulações da Juventude da Amazônia, e outro ponto também que acabou sendo investigado pela Polícia Federal são alguns áudios que são atribuídos a Anny Moura, em que ela menciona a necessidade de recursos para a campanha. Ainda segundo as informações do Radar Amazônico, há uma diferença entre os valores citados nessas falas e os dados declarados à Justiça Eleitoral. Enquanto em um momento se fala mais de R$1 milhão, a prestação oficial foi registrada por cerca de R$434 mil. E o caso, ele é lá de 2024, agora é ano de 2026, é ano eleitoral e ganha com certeza novos desdobramentos durante esse período. A Polícia Federal ela segue a investigação com análise de documentos, as movimentações financeiras e também vai colher depoimentos. Até o momento não há informação sobre condenação. E em nota, a gente recebeu aqui as informações da Anny Moura. Em nota, ela divulgou nas redes sociais dela, ela afirmou que as contas delas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral e que não integrava a gestão do Instituto no período citado. Disse ainda que as denúncias partem de quem era responsável direto pelo projeto. E classificou também esse caso como perseguição política e pessoal, Karime. Nathalie, vamos lá. Um outro movimento que chama atenção no cenário político é o seguinte: o senador Eduardo Braga, ele anunciou que vai apresentar uma proposta para criar um código de conduta ético e moral mais rígido para o serviço público. Do que ele está falando exatamente? Então, Karime, só para que os nossos ouvintes possam entender, nesse domingo a pesquisa, a Quest, né, soltou aí uma pesquisa dizendo que pelo menos 53% dos brasileiros não confiam no serviço público, em especial ao Supremo Tribunal Federal. A gente está passando por um momento de muita polêmica, né, de muita confusão, onde a credibilidade realmente atinge aí todas as esferas, a gente pode dizer assim, né? E aí o que acontece? O senador Eduardo Braga anunciou nessa segunda-feira que ele realmente quer criar uma PEC aí, a PEC do Código de Conduta Ético-Moral Unificado, que seja válido aí para todas as esferas, né? Realmente para criar um padrão de comportamento mais rigoroso, independentemente da função que você estabelece. É funcionário público? Vai ter que cumprir essas regras. Inclusive, eu separei aí um trechinho do discurso do senador Eduardo Braga. Vamos conferir. Nós precisamos restabelecer a credibilidade dos poderes instituídos na República. Na semana que vem, vou encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional criando na Constituição da República um código de conduta ético e moral para a função pública. De todos, do vereador ao presidente da República. As democracias morrem por falta de informação, por uso de fake news e por desrespeito às instituições. E as instituições precisam se fazer respeitar.
18 horas. Então, Karime Kennedy e ouvintes, né, como a gente ouviu aí na fala do senador Eduardo Braga, é realmente mais uma ferramenta para nos ajudar a combater toda essa situação que a gente se encontra, que não tá fácil para ninguém, não, né? Principalmente entender, né? A gente precisa entender na política brasileira que quando é feita uma crítica em relação a uma pessoa, ela não está criticando a instituição. Toda a instituição. Toda a instituição. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, que é o foco do momento agora, sim, quando o Senado faz uma crítica em relação ao Dias Toffoli, que tem relação com o caso Master, quando o Senado faz uma crítica em relação ao ministro Alexandre de Moraes, quando tem um contrato de mais de 129 milhões de reais com a esposa dele, quando a gente fala do ministro Gilmar Mendes, que já prestou assessoria jurídica ao caso Master, já sabe, isso não é em relação à instituição Supremo Tribunal Federal. E muitas das vezes os ministros têm se posicionado basicamente utilizando o Supremo Tribunal Federal para fazer a advocacia, para se proteger. Para se proteger. Então a questão é essa, a questão aí que eles se protegem, né? Eles criam muros e determinam o que querem para se falam proteger. em ataque à democracia. Pronto, só que não é ataque à democracia. É ataque às irregularidades que um ou individuais, outro comete, e não coletivas. cometem, exato. Só que aí eles colocam um escopo aí da instituição e ainda colocam o cidadão contra, né? E fica complicado, sem dúvida. Complicado e a gente tem que começar a pensar nisso daí, senão depois teremos uma ditadura da toga. Socorro. Muitíssimo obrigada pelo quadro de política, Nathalie Moraes e Kennedy Paz. Você está ouvindo 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas, vamos saber como é que funciona o comércio nesse feriado de Tiradentes nesta terça-feira, dia 21 de abril. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. E vamos voltar a falar ao vivo com o repórter André Meirelles, agora em Manaus, 6 horas e 42 minutos. André, antes de você falar do trânsito, conta pra gente como é que vai funcionar o comércio nesse feriado aí de Tiradentes. Boa noite mais uma vez. Boa noite mais uma vez para você, Karime, Kennedson, a todos que nos acompanham, por exemplo, na saúde. As 25 unidades de urgência e emergência, como pronto-socorros, SPAs, UPAs e maternidades, seguem com atendimento normal 24 horas. O SAMU também funciona normalmente pelo 192, assim como o SOS Funeral, que fica disponível durante todo o feriado. Agora, quem pretende ir às compras precisa ficar atento. Os shoppings funcionam com horário especial, geralmente abrindo aí mais tarde, né? A gente fala da área central, que vai funcionar de 8 da manhã até meio-dia, já os shoppings aí normalmente abrem depois do meio-dia e alguns seguem abertos até 8 da noite, outros até as 9 horas, já ali praça de alimentação do shopping segue a maioria das vezes ali até as 10 da noite. Já os supermercados devem operar com horários normais ou adaptados. As galerias populares, como Remédios, Espírito Santo e Felipe Dal, funcionam até 2:30 da tarde. O transporte intermunicipal segue operando com fiscalizações da Serpan na Operação Viagem Segura. Agora, atenção para quem precisa de serviços públicos. A maioria dos órgãos municipais e estaduais não vão funcionar aí nesse feriado. Os postos do Cine Manaus também ficam fechados na segunda e na terça-feira, retomando o atendimento na quarta. E a orientação é se programar aí com antecedência e sempre conferir os horários dos locais antes de sair de casa, para não ser pego com surpresa. Trânsito pela capital amazonense, a gente estava falando logo no começo, desse trânsito que tem ali pela Avenida Altaz Mirim, nas proximidades do viaduto Rei Pelé. Por lá segue uma parte interditada, uma faixa interditada de obras que acontecem hoje e amanhã também, mas o trânsito tá normal por lá, por enquanto, Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos saber agora a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite novamente a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Segunda-feira com céu nublado e pancadas de chuva ao longo da tarde. A previsão para a noite de hoje indica chuva forte com chance de 44%, acompanhada de ventos leves e possíveis trovoadas. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 21 de abril, terça-feira. Segundo
segundo o Clima Tempo. Na terça, a previsão é que o dia já comece com chuva pesada. Ao longo da manhã e da tarde, o céu fica carregado e a chuva não dá trégua, se estendendo até a noite e prometendo grandes volumes de água. A temperatura nessa terça varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 73% a 96%. Vanessa segue aqui com a gente para falar da expectativa da seca para esse ano. Apesar de tanta chuva, parece que a expectativa é de uma seca muito severa, não é isso? Isso mesmo. Então, Karime, a Defesa Civil trouxe um alerta importante. O clima no estado está cada vez mais extremo, né? É muita chuva e também está prometendo uma seca bem forte. E agora tem o risco, né, de uma estiagem mais forte por causa do El Niño e temperaturas mais altas. E isso pode antecipar a vazante dos rios, atrapalhar a navegação e encarecer a logística. Por isso, hoje, a FEComércio fez uma reunião com empresários e autoridades já para discutir os desafios logísticos que vêm pela frente. Na prática, isso significa mais dificuldade para transportar produtos, aumento nos custos, risco de queimadas e pode até impactar a saúde da população. Sem dúvida. Olha aí a taxa da seca de novo, gente. Vamos pagar mais caro pelos produtos. Pois é, né? Já tá caro e ainda vai encarecer mais com essa seca. Pois é. Muito obrigada pelas informações. E aqui tá tendo a cheia, né? Aqui tá, ainda estamos na cheia, mas a expectativa é essa mesmo, né? É porque assim, né? O clima tá mais extremo nos dois opostos. Sim. É muita chuva e também a seca vai vir também bem extrema. Nossa, vamos lá. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. O cirurgião geral Leandro Augusto, ele foi preso aqui em Manaus e deve ser transferido para o Pará. Segundo a polícia, ele responde a processos por violação sexual, importunação, homicídios culposos, ou seja, no plural, não é apenas no plural, homicídio, gente, no plural. É sério isso. Lesão corporal e também falsidade ideológica. É muito sério. Homicídios, gente, vários, tá no plural mesmo. Ainda de acordo com informações da polícia, Kennedy, um médico, esse moço, ele é suspeito de abuso sexual contra uma adolescente de 17 anos, lá no município de Juruti, e da morte de uma gestante em Terra Santa. Ambas as localidades no estado do Pará. O repórter André Meirelles traz pra gente mais detalhes a respeito desse caso. Boa noite, André. Muito boa noite. Olha, a prisão do homem de 49 anos aconteceu no bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus, por meio de mandado judicial, durante a Operação Escudo Feminino, que tem como foco o combate à violência contra mulheres. Segundo as investigações, o médico responde por uma série de crimes pesados. Um dos casos mais graves apontados pela polícia é de uma adolescente de 17 anos, que teria sido abusada pelo médico durante atendimento no município de Juruti, no Pará. Outro caso investigado é a morte de uma gestante depois de um procedimento realizado em Terra Santa. As investigações apontam ainda que o suspeito teria deixado uma gaze dentro do corpo de uma paciente depois de uma cirurgia, o que configura lesão corporal grave. Já no Amazonas, ele também é investigado por importunação sexual no município de Juruá. De acordo com a polícia, Leandro Augusto estava atuando normalmente como médico no Amazonas quando foi preso e localizado. Agora, ele deve ser recambiado para o estado do Pará, onde vai responder pelos crimes na justiça. Enquanto isso, segue preso e à disposição da justiça. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos agora aos indicadores econômicos de hoje. O dólar segue fechando abaixo dos R$5, registrou queda de 0,18% e fechou aos R$4,97. O euro fechou em queda de 0,03% aos R$5,86. E o Bitcoin fechou positivo com alta de 1,29% aos R$379.768. O Bovespa também fechou positivo com alta de 0,18% aos 196.085 pontos. 18 horas.
E agora escuta essa, quem vai a Juiz do Amazonas pode ter notado ali um ritmo um pouco mais fraco no comércio nesses últimos meses. Segundo o IBGE, o setor varejista do estado, ele registrou queda de 3,2% em fevereiro na comparação com janeiro. Esse resultado ficou bem abaixo da média nacional, que foi de 0,6%. Pois é, na prática, isso reflete menos movimento em lojas, supermercados e outros estabelecimentos do varejo, impactando diretamente a economia local. E com esse desempenho, o Amazonas ficou na penúltima posição do ranking nacional, à frente apenas do Mato Grosso. Vanessa Lima traz pra gente mais detalhes sobre essa queda no varejo. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite a todos. Sabe aquela movimentação nas lojas, nas ruas, no comércio e em geral? Pois é, ela diminuiu e não foi pouco. As vendas aqui no Amazonas em fevereiro caíram 3,2% em relação a janeiro, segundo dados do IBGE. E esse foi o pior resultado entre todos os estados do país nesse período. Enquanto o Brasil, no geral, até conseguiu crescer um pouquinho, cerca de 0,6%, o Amazonas foi na contramão total, ficando lá embaixo no ranking, praticamente na lanterna, à frente só do Mato Grosso. Por outro lado, quem se saiu melhor foram Paraná, Bahia e Minas Gerais, com altas médias de 2,5%. E quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, esse número fica ainda maior. O estado teve uma queda de 7,2% nas vendas, sendo também o pior desempenho do país nessa comparação. E analisando um período ainda maior, de 12 meses, o cenário continua negativo, com uma queda de 0,7%, mostrando que não é só um tropeço pontual, é uma baixa que vem se mantendo e já preocupa, como comenta o diretor de disseminação do IBGE, Adjalma Nogueira. A trajetória das vendas ao longo dos últimos meses aponta para uma deterioração progressiva e estrutural, sinalizando que as dificuldades enfrentadas pelo setor não são apenas oscilações pontuais, mas reflexo de uma perda de força contínua. O varejo ampliado também demonstra sinais de fragilidade, com a interrupção da modesta recuperação recente e uma estagnação quase completa nos índices que monitoram o comportamento do mercado ao longo prazo. Os números mostram que o comércio no Amazonas começou 2026 em queda, com resultados ruins em quase todas as comparações. Enquanto outras partes do Brasil tiveram desempenho melhor, o estado ficou para trás e isso já acende um sinal de alerta para a nossa economia nesse ano. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Esse mês é marcado pela campanha Abril Lilás, que alerta para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de testículo. E mesmo sendo considerado raro, esse é o tipo de câncer mais comum entre homens jovens, principalmente entre adolescentes e adultos até os 35 anos. Por isso, especialistas reforçam a importância de orientar desde cedo sobre o autocuidado e a observação de qualquer alteração no corpo. E quem traz mais informações ao vivo pra gente é o repórter André Meirelles. André, quais que são os principais sinais de alerta e como é que os jovens podem fazer a prevenção no dia a dia? Conta pra gente. Olha só, mesmo sendo considerado raro, o câncer de testículo é o tipo mais comum entre homens jovens, principalmente na faixa dos 15 aos 35 anos. E é justamente por isso que médicos reforçam: é preciso falar sobre o assunto cedo, ainda na adolescência. Por isso que a campanha Abril Lilás surgiu aí como um alerta para a população masculina, chamando atenção para prevenção e diagnóstico precoce. O cirurgião urologista Eric Zen Gonçalves explica que muita gente ainda desconhece a doença. Segundo o especialista, o primeiro passo é o próprio homem conhecer o corpo, caroços, aumento de volume, dor ou qualquer alteração na região devem ser investigados. Câncer de testículo, que é o câncer que costuma ocorrer em adultos jovens e inicia sua incidência maior a partir dos 15 anos até os 35 anos de idade. Por ser um câncer mais atípico, é importante termos uma atenção e o homem precisa ter um cuidado. É importante se tocar na hora do banho, ir até a região do testículo e palpá-los para ver se há alguma alteração, algum caroço, alguma parte mais dolorosa que possa implicar em um
nenhum sinal de alarme. Olha, o diagnóstico é feito com avaliação médica, exames e acompanhamento regular, principalmente para quem tem fatores de risco. Entre esses fatores estão histórico familiar e casos de testículo que não desceu na infância. Por isso, o urologista Eriksen explica a importância de buscar prevenção e tratamento. Independente disso, é importante os homens também fazer o acompanhamento periódico com o urologista. Nós falamos tanto a respeito da mulher que precisa fazer o acompanhamento, o homem também precisa fazer esse acompanhamento e ter o seu cuidado em relação à sua saúde. O diagnóstico precoce, ele salva vidas. E é importante o quanto antes identificarmos esse problema para ter sucesso no controle dessa doença. Olha, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que os pais levem os filhos ao urologista ainda na adolescência. A ideia é orientar sobre as mudanças do corpo, mas também quebrar o tabu e incentivar o cuidado com a saúde. Quando descoberto cedo, o câncer de testículo tem altas chances de cura. Por isso, o alerta é simples. Percebeu algo diferente? Procure um médico. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E falta pouco para o Festival de Parintins e os trabalhos estão a todo vapor nos galpões dos bois. O Ministério Público do Trabalho, inclusive, começou a fiscalização para garantir segurança e boas condições aos trabalhadores. E para trazer os detalhes, a gente chama agora novamente a repórter Vanessa Lima, que traz para a gente mais detalhes sobre como é que está sendo realizada essa fiscalização e o que já foi identificado até agora. Boa noite a todos. Então, essa fiscalização aconteceu de forma bem direta e prática. A equipe do Ministério Público do Trabalho, junto com a Justiça do Trabalho, foi até os galpões do Boi Garantido e fez uma vistoria presencial, acompanhando de perto cada detalhe do ambiente onde os trabalhadores estão atuando. Eles circularam pelos espaços, observaram as condições estruturais e verificaram se as normas de segurança e trabalho estão sendo cumpridas ali no dia a dia. E olha, o clima foi positivo. O vice-presidente do Garantido, Marialvo Brandão, destacou que a equipe vem se adequando às exigências e a expectativa é que em breve tudo esteja 100% dentro do que é exigido pelas autoridades. Isso faz necessário para que os bois eles se adequem a todo um contexto que é a nível nacional em relação à segurança do trabalhador. Então, a avaliação foi positiva. Claro que nem 100% a gente consegue atender todas as normas, porque a gente está de acordo com um processo de evolução e de adequações dentro de um complexo que ele não foi projetado para a construção de alegorias, que era uma fábrica de tecelagem. Mas a gente vem atendendo todos os TACs, são os termos de ajuste de conduta em relação à segurança do trabalhador e execução de um projeto com todas as normas. Outro ponto que chamou a atenção foi o avanço nas melhorias estruturais. Segundo a Procuradora do Trabalho, Fabiola Salmito, já tiveram progressos importantes, principalmente em áreas críticas como prevenção de incêndios e rotas de fuga, itens fundamentais quando se fala em segurança. Foram solicitados alguns documentos, foi requisitado de imediato algumas melhorias, principalmente quando se refere a rotas de fuga, limpezas, questões de aproveitamento de material. A diretoria comprometeu-se em regularizar o mais rápido possível e o nosso objetivo é resguardar o meio ambiente de trabalho de todos os trabalhadores que estão aqui para que a gente possa ter um festival de sucesso esse ano. Então, essa vistoria reforça uma parceria importante. De um lado, o Garantido preparando um espetáculo grandioso e do outro, os órgãos fiscalizadores garantindo que tudo isso aconteça com responsabilidade, segurança e respeito a quem faz o show acontecer nos bastidores. Volto com vocês. 18 horas. Esporte. Agora falando de esporte aqui no 18 horas, o Nacional e Gás fizeram um jogo eletrizante na Arena da Amazônia, com vitória de virada do Leão por 3-2 pela terceira rodada da Série D. E aí o Gás abriu 2-0 com o Vanilson, mas o Nacional, ele mostrou força ali, gente. E aí diminuiu com o Anderson Alagoano e virou com os gols de Caio Wilker e Rian Luca. E já no clássico amazonense Manaus e Manauara,
empataram, viu? 1-1 no Carlos Amit em jogo equilibrado. O Gavião saiu na frente com Diego Mota, mas Juninho garantiu o empate nos acréscimos. E tem mais um destaque internacional, gente. A amazonense Clarice Ribeiro, lá de Minas, do tênis ali, Karime, ela conquistou a medalha de ouro no Pan-Americano Sênior de Judô. E aí o que acontece? Essa foi uma disputa lá no Panamá. Ela está atualmente no Minas Tênis Clube e conquistou essa medalha histórica, importante aqui pra gente, a Manauara, né? Com uma campanha impecável, ela venceu as 4 lutas na categoria até 48 quilos e garantiu o título ao superar a chilena Mari Vargas na grande final. No Brasileirão, o Fluminense conquistou uma virada emocionante sobre o Santos. Resultou ali no placar de 3-2 lá na Vila Belmiro. O Santos chegou a ficar aí na frente 2 vezes, tá? Mas o tricolor reagiu e virou com gol de John Kennedy lá no fim. E no Maracanã, o Flamengo dominou o Bahia com mais ali de 64 mil torcedores e segue firme na briga pela liderança. E detalhe, nesse jogo teve sim uma homenagem maravilhosa ao Oscar Schmidt, né? Com o número 14. Foi o Arrascaeta, ao invés de usar a camisa número 10, usou a camisa 14, que foi a camisa de Oscar quando ele jogou no Flamengo. Foi uma homenagem maravilhosa que ele fez. Ele fez o gol, né? Ele conseguiu ali, conquistou um gol e fez uma homenagem muito bonita nessa partida. Muito show, cara. 18 horas. Manaus agora é 19h01. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Agentes públicos não devem divulgar ou contribuir para a disseminação de notícias falsas. Ou correm o risco de serem punidos por abuso de poder político ou econômico. É o que recomenda a cartilha da Advocacia Geral da União sobre as práticas permitidas e proibidas durante o período eleitoral. É permanentemente vedada a disseminação, o endosso ou o compartilhamento de fake news e também de discursos de ódio, discriminação, incitação à violência, ataques pessoais, desqualificação moral ou afronta à dignidade de pessoas ou grupos em período eleitoral. A observância desses deveres deve ser redobrada. Mesmo que não configure infração eleitoral, algumas condutas podem ser tipificadas como infração ética. Podem implicar conflito entre exercício da função pública e a promoção pessoal ou partidária da autoridade. Daí a proibição ao uso da visibilidade, prestígio institucional ou prerrogativas de cargo público para autopromoção com finalidade político-eleitoral. Agentes públicos não podem usar bens ou serviços públicos para favorecer qualquer candidatura. Ou seja, devem observar os 5 princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Devem e podem ser cobrados pela população e órgãos de controle quando ultrapassarem os limites legais e éticos. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Kennedson Paz. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos que nos seguem nas redes sociais, né? No @18horas-news. Tamo junto. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.